seja muito seguro. Como todos sabem, né, o pastor está numa ocorrência, ele não pode estar presente hoje, nos delegou essa tarefa, né? Mais soldado em campo tem que trabalhar, né? Vamos abrir novamente Lucas capítulo 8, verso 43. Os irmãos podem ficar assentados. Lucas capítulo 8, verso 43, diz assim a palavra do Senhor: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, ou seu dinheiro. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizem: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder, ou virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Agora te peço, a Deus, que o Senhor possa nos capacitar, ó Deus, para que assim nós possamos transmitir a tua palavra, que nós possamos, Senhor, ser usados por ti, ó Deus, e falar aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por tudo, eu te louvo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa história é uma história bastante conhecida, porque todo mundo conhece como a mulher do fluxo de sangue, né? A mulher que gastou todo o seu dinheiro com os médicos e não ficou curada. E é uma realidade. Mas nós não iremos falar sobre essa mulher. A gente leu a história dessa mulher, mas a mensagem, o tema central, não é sobre a mulher, é sobre Jesus. Mas só dando um breve resumo, essa mulher ela sofria dessa enfermidade por 12 anos. 12 anos ela vinha padecendo dessa enfermidade e ninguém podia curar. Médico não podia curar, curandeiro, feiticeiro, a Bíblia não fala que ela procurou essas coisas, eu creio que ela não procurou, mas só usando os termos para que nós ficamos cientes que ninguém nessa terra pôde curar aquela mulher, nem os médicos, porque ela gastou todo o dinheiro com os médicos e não ficou curada. Até que ela ouve falar de Jesus. E Jesus estava em uma missão, Jesus estava indo para a casa de Jairo, curar a filha de Jairo, ou ressuscitar a filha de Jairo, que estava morta. Porém, a multidão apertava Jesus, por onde Jesus ia, ele arrecadava grandes multidões, as multidões apertavam Jesus. E essa mulher conseguiu entrar no meio da multidão. Essa mulher conseguiu, no meio da multidão, tocar nas vestimentas de Jesus, na parte mais baixa das vestimentas de Jesus, que era a orla, né? A orla das vestes de Jesus. Ela conseguiu tocar. Quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, ela ficou curada. Ficou para trás tudo aquilo que ela tentou com os médicos, que ela tentou com os homens, gastando todo o seu dinheiro, gastando toda a sua economia, tudo que ela tinha, ficou para trás. E Jesus nem precisou fazer nada. Jesus não precisou pegar barro, né? Certa vez Jesus curou um cego, pegando barro, fez um bolo de barro, colocou nos olhos daquele cego, mandou ele se lavar no tanque e o cego ficou curado. Certa vez desceram um homem enfermo por um telhado, Jesus estava dentro de uma casa pregando, desceram o enfermo ali, e Jesus perguntou se aquele homem queria ser curado, ele falou que sim, e ele foi curado. Certa vez outro cego chegou diante de Jesus e falou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e gerou aquele cego. Mas aqui, Jesus não precisou fazer nada. Simplesmente a mulher tocou nas vestes de Jesus. E Jesus pergunta: quem me tocou? Porque alguém tocou. Só que os discípulos ficaram: mestre,
Grande é a multidão, muita gente te aperta. Se você está num ônibus lotado, se você está numa van lotada, todo mundo está te apertando. Você não tem como perguntar quem tocou em mim, né? Quem me apertou, quem me tocou. A van está lotada, o ônibus está lotado. Então alguém ou todo mundo está te tocando. Foi isso que falaram para Jesus: mestre, grande é a multidão, está todo mundo te apertando, e você pergunta quem me tocou. Só que Jesus fala algo interessante: alguém me tocou, porque saiu poder. Aí, aquela mulher com medo, porque de acordo com a cultura judaica, ela era considerada uma mulher impura, porque ela tinha uma doença de hemorragia. Acredito que as irmãs conhecem muito bem o que significa isso. Então ela era considerada impura de acordo com a lei judaica. Quem tocasse nela seria impuro, e quem ela tocasse seria impuro, e tudo que ela tocasse também seria impuro. Então ela ficou com medo de Jesus ter ficado impuro, porque ela tocou em Jesus Cristo. E ela, por um certo tempo, ela não declara que foi ela, mas depois ela declara. Ela diz: mestre, foi eu que te toquei. De acordo com a lei judaica, ela tinha que se lavar, Jesus teria que se lavar, né, porque ele agora era considerado impuro, mas a multidão ficou esperando. O que Jesus faria com aquela mulher? Agora a multidão fica esperando o que Jesus vai fazer. Será que Jesus vai se lavar, vai se purificar? Jesus dá uma resposta para aquela mulher e diz assim: olha, a tua fé te salvou. Chamou aquela mulher de filha: filha, a tua fé te salvou. Esse é o resumo da história dessa mulher do fluxo de sangue. No verso 48, perdão, na parte que fala da orla, veio por trás e tocou na orla. Essa passagem, irmão, da orla, ela é uma profecia bíblica que apontava que Jesus Cristo era o Messias enviado por Deus. Malaquias, Miqueias, capítulo 5, verso 2, fala que o Messias, ele nasceria de Belém. Essa mensagem, esse texto aponta de uma profecia de que Jesus era o Messias. Então, os judeus, os fariseus, qualquer pessoa da época do Oriente Médio deveria saber que Jesus Cristo era o Messias, enviado por Deus. Qualquer pessoa que nascesse naquela época da nação judaica deveria saber que Jesus cumpria todos os requisitos das profecias que apontavam que ele era o Messias. Miqueias 2, capítulo 5, verso 2, fala que o Messias nasceria de Belém. O Messias nasceria de uma cidade chamada Belém. E o cumprimento dessa profecia está em Mateus, capítulo 2, verso 1, que o Messias, o Filho de Deus, nasceu em Belém. Outra profecia que apontava que Jesus Cristo era o Messias, era o Filho de Deus, você encontra lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 e 13, que fala que a descendência de Davi, no trono de Davi, jamais teria fim, que Deus colocaria alguém no trono de Davi e que o seu trono seria eterno, o seu trono não teria fim. O cumprimento dessa profecia a gente encontra no livro de Lucas, capítulo 1, verso 32 ao 33, que fala que o Messias nasceu do trono de Davi, da linhagem de Davi, da descendência de Davi, e que o seu trono não teria fim, que o seu reino é eterno, né? Foi cantado na canção agora. Seu reino é sempre eterno. O reino de Deus, o reino do Messias, não terá fim. Daí vem a expressão: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Qualquer um que declarasse na época que Jesus era o filho de Davi, estava reconhecendo que Jesus era o Messias enviado por Deus. Então os judeus, eles não tinham desculpa, o povo da época do Oriente Médio não tinham desculpa para não considerar Jesus como sendo o Messias, porque Jesus cumpriu todos os requisitos das profecias que apontavam como sendo o Messias enviado por Deus, enviado pelo próprio Pai, o Messias que os judeus tanto aguardavam e tanto esperavam. No livro de Malaquias, capítulo 4, verso 2, fala que nascerá o sol da justiça e a salvação trará debaixo de suas asas. Asas aqui, ela tem na sua palavra judaica, na sua origem, da palavra judaica, a mesma origem que dá a palavra orla. Orla, né? Orla das vestes de Jesus. Então,
nós falamos que existem algumas profecias que apontavam Jesus como Messias. O texto da mulher do fruto de sangue também tem uma profecia apontada no Antigo Testamento de que Jesus era o Messias. Então, quando aquela mulher toca nas orlas das vestes de Jesus e é curada, tinha que acender uma luzinha na mente dos judeus. Tinha que acender uma luzinha na mente de todo aquele povo da época. Não, esse é o Messias. Porque, irmãos, a Bíblia diz que nasceria o sol da justiça e nas suas asas viria a salvação, ou seja, nas suas orlas, na orla de suas vestes. Asa aqui é a mesma palavra hebraica que significa orla. Então, quando você vê lá aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará, né, e fala da asa do Senhor, você vê que Jesus queria juntar Israel como a galinha junto seus pintinhos debaixo de suas asas. No termo, traduzindo, significa orla, significa as vestes de Jesus Cristo, as vestes mais baixas de Jesus Cristo. Então nós temos evidências claras e suficientes apontadas nas Escrituras de que Jesus é o Messias de Deus, de que Jesus era o Messias esperado. Então quando aquela mulher, ela toca nas vestes de Jesus, aquela mulher com certeza conhecia a profecia de que nasceria o sol da justiça. Aquela mulher conhecia da profecia de que se ela tocasse nas orlas de Jesus, ela seria curada, e ela não foi a primeira. Os evangelhos apontam que outras pessoas tocaram na orla de Jesus e ficaram curadas. Mas os evangelhos fazem questão de frisar a história dessa mulher, mas outras pessoas também assim tocaram e ficaram curadas. Então, com certeza, ela conhecia essa profecia de que nasceria o sol da justiça e na orla de suas vestes, se tocasse, ficaria curado. Malaquias 4, verso 12. Então, meus irmãos, certa vez, Jesus estava perguntando para os seus discípulos: olha, o que dizem as pessoas de quem eu sou? E ninguém soube responder. Só que todos, irmãos, todas as profecias apontavam de que Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus era o Messias enviado da parte de Deus, o Messias tão esperado e aguardado pelos judeus e que é aguardado até os dias de hoje. Eles não creem em Jesus como sendo o Messias. Eles não creem em Jesus como sendo aquele que as profecias apontavam, que se cumpriu há 2000 anos atrás. Eles ainda não creem, eles ainda aguardam o Messias. Mas aquela mulher creu. E eu creio. E eu creio que você também crê de que Jesus é o Messias. Mas Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens quem eu sou? O que diz os filhos dos homens quem eu sou? E ninguém soube responder. Uns diziam: uns dizem que você é um profeta, é mais um dos profetas. Outros dizem que é Elias que ressuscitou. Outros dizem que é apenas um agitador da época, né? Aquelas pessoas que promovem agitação, né? Ontem, esses dias fizeram aí agitação na BR, né? Por conta da falta de luz. Então, uns dizem que o Senhor é apenas um agitador. E Jesus se vira para os seus discípulos e fala: olha, e vocês, quem dizem que eu sou? Porque, irmãos, os discípulos, além de andar com Jesus, além de andar aproximadamente por 3 anos com Jesus, eles também conheciam as profecias do Antigo Testamento. Porque todo judeu, ele tinha uma obrigação de conhecer pelo menos a Torá, que é a lei. Eles tinham uma obrigação. Então, eles conheciam. Então, independente se eles andassem com Jesus ou não, eles tinham que saber que aquele homem que apontava, que cumpria todos os requisitos das profecias bíblicas, era o Messias, era o Filho de Deus. E Jesus pergunta para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? E fica um silêncio, ninguém responde. Como que pode, irmão, você andar com Jesus durante 3 anos, você ver os milagres que Jesus operou, ver aquilo que Jesus fez, que nenhum homem mais pôde fazer, desde o Antigo Testamento até o Novo, nenhum homem operou aquilo que Jesus operou, ninguém. E Jesus faz a pergunta para eles e há um silêncio da parte daquele povo. E Pedro toma a voz e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas Pedro, irmão, não falou de si próprio. Porque o próprio Jesus fala: você não falou de si, mas foi o Pai que te revelou. Mas Deus, Jesus abençoou Pedro por essa palavra. Mas, meus irmãos, isso acontece muitas das vezes conosco. Acontece muitas das vezes conosco de andarmos com Jesus, de estarmos com Jesus, de conhecermos as profecias, de conhecermos as Escrituras e ainda não saber quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus?
Quando nós éramos professor da escola dominical, na antiga igreja que nós fazíamos parte, a gente gostava de fazer essa pergunta, né? Quem é Jesus para você? E as pessoas não sabiam dar resposta. A única coisa que eles falavam é que Jesus era tudo. Falar, isso é uma resposta muito fácil e simples. Você dizer que Jesus é tudo, todo mundo vai dizer que Jesus é tudo. Não é? Mas elas não sabiam dizer, não, Jesus, não conseguiam desenvolver. E é o que acontece muitas vezes, irmãos, conosco. Andamos com Jesus, convivemos com Jesus, dizemos que somos discípulos de Jesus, mas não conhecemos Jesus, não sabemos dizer quem é Jesus. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Para os judeus da época, não era o Messias. E até hoje não é o Messias. E Jesus fala que ele veio para o que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas todos quantos receberam, foi-lhe dado o poder de ser chamados filhos de Deus. Mas quem é Jesus para você? Para muitos, Jesus é aquele que simplesmente pode curar. Né? Muitos se achegaram para Jesus na época porque Jesus podia curar. Muitos se achegaram para Jesus na época porque Jesus poderia dar o pão. Né? No Evangelho de João fala sobre isso. Vocês vêm até mim porque eu posso dar o pão para vocês. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Um pão que ninguém jamais pode dar. Mas para muitos, Jesus é aquele que simplesmente pode dar alguma coisa. E é por isso que muitos vêm à igreja porque esperam receber de Jesus alguma coisa. Não é verdade? Muitos vêm às igrejas, não estou falando daqui, mas muitos vão às igrejas esperando receber de Jesus alguma coisa. E não sabem quem é Jesus. E se você nessa noite ainda não sabe quem é Jesus, busque conhecê-lo. Né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E eu gosto muito de frisar, só existe uma maneira de nós conhecermos quem é o Senhor. E o próprio Jesus falou, examinai as Escrituras, porque julgai por elas palavras de vida eterna. E são elas que testificam de mim. Nós não vamos conhecer Jesus, irmãos, em outras coisas, em outras áreas. Não vamos. Não vamos conhecer sobre Jesus buscando lá fora, buscando nos homens, buscando em outras coisas, buscando em músicas, né? Tem cristão que se alimenta só de louvores. Não vamos conhecer Jesus dessa forma, desse jeito. Vamos conhecer Jesus examinando as Escrituras. E mesmo assim, corremos o risco de não conhecer Jesus. Porque os judeus conheciam as Escrituras. Eles estudavam a Torá. Eles conheciam todas as profecias de que falavam sobre o Messias. E mesmo assim, vendo as profecias se cumpriram, cegaram seus olhos. Não creram. E não creem até o dia de hoje. Então, irmãos, essa passagem dessa mulher é uma profecia bastante forte que aponta a veracidade do Messias, do Filho de Deus. Então, qual é a desculpa que os judeus têm? Qual é a desculpa que os judeus tinham? E qual é a desculpa que muitos de nós talvez possamos ter? De não conhecer Jesus Cristo. Não conhecer Jesus Cristo. Porque, irmãos, se nós formos perguntar para o budista, quem é Buda? Eles sabem quem é. Para mim, Buda é simplesmente um homem gordo, careca, né? Para não denegrir a religião de ninguém. Se você perguntar para o muçulmano quem é Maomé, ele vai te dizer quem é Maomé. Maomé, e aí vai. Se você perguntar para o católico quem é fulano de tal, quem é santo X, quem é santa X, eles vão te dizer tudo certinho. Se você perguntar para os mormons quem é mormon, eles vão te dizer. Se você perguntar para o espírita quem é Allan Kardec, não sei se eu pronunciei correto, né? Mas é Allan alguma coisa, né? É isso aí. Eles vão te dizer quem foi esse cara. Se você perguntar para os testemunhos de Jeová, eles vão te dizer quem é o fundador da igreja de testemunhos de Jeová. Se você perguntar para o adventista quem é Ellen White, eles vão te dizer. Mas se nós perguntarmos muitas das vezes para um cristão quem é Jesus, não sabemos definir quem é Jesus. Se nós perguntarmos para um cristão quem é Jesus Cristo, não sabemos definir quem é Jesus Cristo. Simplesmente nós fazemos como uma criança. Jesus é tudo. E só isso. Mas Jesus é muito mais do que tudo, irmão. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que isso. E a palavra de Deus, irmão, aponta e tem veracidade de que esse homem é o Messias de Deus. Porque nos dias atuais, até hoje, há descrédito sobre essa pessoa chamada Jesus Cristo. Será que Jesus de fato existiu? São perguntas que muitas pessoas fazem fora, né?
Que muitos acadêmicos que são estudados, são formados, têm doutorado em história, em filosofia, em tanta coisa, e não conhecem esse homem chamado Jesus. Um simples homem, que se fez homem. Mas, irmão, quem é Jesus? A história declara que Jesus existiu. E o impacto da veracidade de Jesus Cristo foi tão grande que a história foi dividida em duas partes. Não é verdade? Antes e depois de Cristo. Né? Você estuda história, você vê em qualquer data lá, algo que aconteceu antes de Cristo, está lá, antes de Cristo. O que aconteceu depois? Depois de Cristo. Se esse homem chamado Jesus não fosse tão importante, não existiu, como que impactou a história dessa forma? Como que a história é dividida em duas partes? Antes e depois de Cristo. A história prova de que esse homem existiu. A história prova. E nós não precisamos, irmão, da história. Portanto, que ela é necessária, mas nós não precisamos. Não precisamos, irmãos, de evidências arqueológicas para acreditar que Jesus Cristo existiu. E há inúmeras evidências arqueológicas que provam que de fato Jesus existiu, que provam que de fato o túmulo de Jesus está vazio. Não foi encontrado nada no túmulo de Jesus, nada. A arqueologia prova isso. Mas nós não precisamos disso. Nós precisamos simplesmente de crer naquilo que a Escritura revela, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio a esse mundo, que Jesus é o Filho de Deus prometido, de que esmagaria a cabeça da serpente, que Jesus é o Filho de Deus prometido que viria para perdoar nossos pecados, para nos redimir de nossas falhas, de nossos erros. Nós só precisamos de crer, irmãos, crer e crer. Só isso. É só isso que Deus exige de nós, crer. Mas crer para muitas pode ser fácil, mas não é tão fácil assim, né? Crer. Existe alguma dificuldade em crer. Tanto é que muitas pessoas têm dificuldade em crer. Tanto é que muitas pessoas creram e hoje não creem mais. Muitas pessoas creram em Jesus, muitas pessoas vieram para Cristo e hoje já não estão mais. Hoje já não frequentam mais, hoje já não vivem mais na fé, hoje já não querem mais saber do convívio do corpo de Cristo. Por quê? Porque não é tão simples assim crer. Não é tão fácil simplesmente dizer eu creio. Né? Não é tão fácil assim. Mas nós não temos desculpa nenhuma para não crermos nesse homem chamado Jesus. A ciência, ela prova e aponta de que existiu um homem chamado Jesus de Nazaré, que sofreu na mão de Pôncio Pilatos, padeceu, foi pendurado numa cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Além de todas dessas verdades histórica, arqueológica, científica, nós temos a veracidade bíblica, que é o que para nós é o mais importante. Então, irmãos, nós temos verdades bíblicas, profecias bíblicas que apontaram para um homem que viria, e esse homem veio. Né? Nós temos cumprimentos no Novo Testamento das profecias que foram profetizadas no Antigo, conforme a gente leu em Mateus, de que o Messias viria de Belém, nasceria em Belém, que nós lemos em Lucas, de que o Messias viria da descendência de Davi e o seu reino não teria fim. Nós lemos na passagem da mulher do fluxo de sangue, de que aquela pessoa que tocasse na hora das vestimentas de Jesus seria curado, baseado em Malaquias 4:12. Então, irmãos, nós não temos desculpa. A nação não tem desculpa. Nós não temos desculpa. Mas, pelo contrário, temos uma obrigação de crermos em Cristo Jesus. Certa vez foi colocado diante de um homem chamado Pilatos uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Sabe o que aquele homem fez? Ele pega uma bacia de água e ele lava suas mãos. E ele fala assim, eu estou livre de tudo que aconteça com esse homem. Só que para nós, irmãos, quando Jesus é apresentado para nós não temos como Pilatos, essa oportunidade de lavar as mãos. Pelo contrário, você tem uma escolha a fazer. Eu tenho uma escolha a fazer. Quando Jesus é apresentado para mim, quando Jesus é apresentado para você, está diante de nós uma escolha a fazer. E a escolha não é lavar as mãos. A escolha é se decidir se eu creio em Jesus como Messias, enviado por Deus, como Messias, que é o Filho de Deus, ou se eu escolho renegá-lo como Messias. Essa é a escolha que está diante de nós.
Essa é a escolha que está diante de toda a humanidade. Crer no Filho de Deus como sendo, crer no Messias como sendo Filho de Deus, ou não crer. Só que existe, irmão, consequências para aqueles que creem e existem consequências para aqueles que não creem. E existiram consequências para todos os judeus que viveram na época, porque eles não tinham desculpa, porque Jesus cumpriu todos os requisitos das profecias que apontavam para o Messias. Não existe desculpa para os dias de hoje de não crermos no Messias como sendo Filho de Deus, porque nós temos a veracidade bíblica, nós temos a veracidade histórica, temos a veracidade arqueológica e a veracidade científica de que esse homem existiu e de que ele é o Filho de Deus. Então está sobre nós um peso maior ainda. Está sobre nós um peso maior ainda de crermos nesse homem como sendo o Messias, o Filho de Deus. Cremos nesse homem. E você, será que você tem crido no Messias como sendo o Filho de Deus? Será que eu tenho crido no Messias como sendo o Filho de Deus? Ou não? A palavra de Deus fala, irmãos, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. Aquele que crê, já está salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Só que como eu falei para os irmãos anteriormente, não é tão simples assim, não é tão fácil assim crer. Não é só você abrir a boca e dizer, eu creio. Tantas pessoas lá fora dizem que crê. Tantas pessoas lá fora dizem crer no Filho de Deus. Existem lá fora hoje em dia muitas igrejas que dizem ser igrejas de Cristo Jesus que não são, que elas acreditam que elas creem no Filho de Deus, mas não creem. Então não é tão simples e fácil assim crer. Para eu provar que eu creio no Filho de Deus, independente das circunstâncias, independente das coisas que me acontecem, eu permaneço firme e fiel, crendo no Filho de Deus. Independente, irmão, se tudo vai ruim, se tudo vai bem, eu continuo crendo no Messias como sendo Filho de Deus. Porque crer no Messias como sendo Filho de Deus só quando tudo vai bem, isso não é uma crença. Não é uma crença, pelo contrário. É simplesmente o cumprimento de suas petições, esperando receber algo como se Jesus fosse um gênio da lâmpada que atendesse todas as nossas necessidades, todos os nossos pedidos. Não é assim que funciona. Crer no Senhor Jesus Cristo é quando nós clamamos, e muitas das vezes Ele não responde. Crer no Senhor Jesus Cristo é quando muitas das vezes tudo vai ruim. As portas se fecham, né? As portas se fecham. Você não escuta a voz nenhuma, tudo está dando ruim. Semana ruim, ano ruim, 2 anos ruim, 3 anos ruim, 4 anos ruim, nada de melhora e você continua crendo no Messias. Você continua crendo no Filho de Deus. E isso é crença no Filho de Deus. Porque aquele que experimentou, aquele que viveu, aquele que leu, aquele que creu, aquele que acreditou, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Foi o que Jesus falou para Tomé e para todos os discípulos que estavam ali na época. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então, bem-aventurado, irmãos, somos nós que não vimos, não testemunhamos, mas cremos. Cremos porque está registrado. Cremos porque experimentamos. Não conforme eles, mas porque está registrado e experimentamos. Então, irmãos, crer no Senhor Jesus Cristo é quando você clama a Deus e não há resposta. Crer no Senhor Jesus Cristo é quando o emprego não vem. Né? Crer no Senhor Jesus Cristo é quando a doença não chega. Porque eu já vi tantas pessoas se desapontando com Cristo porque não foi curado. Eu já vi pastor dizendo de um diácono lá na antiga igreja nossa que ele teve que amputar a sua perna. E esse pastor falou assim, ele amputou a perna porque ele não teve fé. Sério, e ele era doente também, esse pastor. É doente até hoje. Falei, como assim? Se o irmão não teve fé, então o pastor também não teve, porque o pastor também é doente. Entendeu? Então eu já vi, acredito que os irmãos também já testemunharam esse tipo de situação, de pessoas que, quando as coisas estão ruins, quando o barco está desandando, quando o barco está afundando, elas deixam de crer. Elas deixam de acreditar no Filho de Deus. Mas crer no Filho de Deus, irmãos, é quando tudo vai ruim. É quando você está lá embaixo e você não vê luz nenhuma, você não vê mão nenhuma, você continua crendo. Foi isso que aconteceu com o profeta Jonas. Por mais rebelde que ele foi, ele creu em Deus. E Deus foi lá, o tirou do ventre do peixe. Por mais que você esteja passando por grandes dificuldades, e por mais que você vive, envelheça e morra passando por grandes dificuldades, você continua crendo no Filho de Deus. Você continua crendo no Messias.
Porque, irmãos, nossos irmãos, nossos antepassados, aqueles que viveram antes de nós, eles creram, independente das situações que aconteceram com eles. Nossos primeiros irmãos, nos primeiros séculos da igreja primitiva, o pastor gosta muito de frisar sobre os primeiros séculos da igreja, os passos da igreja primitiva. Eles sofreram, eles padeceram, muitos foram mutilados, muitos perderam cabeça, muitos foram cortados ao meio. O profeta Isaías foi cerrado no meio dentro do templo. Olha só que situação. O profeta Isaías, que profetizou a vida do Messias, foi cortado no meio dentro do templo do Senhor. Olha só que situação. Não dá nem para imaginar isso, né? Mas voltando lá para o primeiro século da igreja, muitos foram torturados por Roma, muitos foram mortos no Coliseu, muitos foram pendurados em cruzes e não negaram a sua fé. Então, o que faz com que essas pessoas, irmãos, não neguem a sua fé mediante a situação que está vivendo? E nós, muitas das vezes, por uma situação tão pequenininha, deixamos de crer, deixamos de clamar, não acreditamos mais, questionamos, murmuramos. É assim que acontece conosco. E eu não estou dizendo, irmãos, que eu acredito na fragilidade humana. Isso acontece conosco, é normal, somos seres humanos. Mas não deixe que isso permaneça, não deixe. Porque nas dificuldades, nas lutas, nas angústias, nas tribulações, quando a sua fé está firme, quando você continua crendo, que o poder de Deus age, que o Senhor age. Foi assim na vida daquela mulher. Ela perdeu as esperanças em todos os homens. Quando ela não acreditou mais em homens, porque ela gastou o seu dinheiro durante 12 anos procurando solução nos homens. Nos homens. E nós somos assim. Por mais que nós dizemos que cremos no Filho de Deus, nós procuramos soluções para os problemas nos homens, nas pessoas. E essa mulher fez diferente. Depois que ela reconheceu e ela entendeu, mediante as profecias bíblicas, de que aquele homem de fato era o Messias, o Filho de Deus, ela não se importou com a multidão, ela não se importou com nada e foi. Mas ela poderia ter evitado, não poderia ter evitado ter gastado todo o dinheiro dela? Poderia. Mas ela gastou. E isso acontece muitas das vezes conosco. Poderíamos ter evitado grandes coisas que acontecem conosco se nós recorrêssemos primeiro ao Senhor. A palavra de Deus diz: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A palavra de Deus diz no Salmos capítulo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e dela medita dia e noite. Se nós, irmãos, compreendermos isto, se nós compreendermos, se nós crermos de fato, porque nós falamos que cremos, mas muitas das vezes, com nossas atitudes, a gente não está crendo. Nós estamos crendo. Se de fato a gente crê e buscarmos ao Senhor, em vez de buscarmos os homens, deixaríamos de vivenciar e vivermos bastantes coisas ruins. Deixaríamos. Mas se você viver ou está passando por situação difícil ou ruim, continue crendo. Continue crendo. Nós não temos outra solução a não ser crer. Né? Se a gente pegar, a gente cita muito da história dos primeiros séculos, mas nós também vivemos histórias atuais. Se você pega a Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados de se entrar no Evangelho de Cristo, pessoas são torturadas e mortas. Entrar com uma Bíblia na Coreia do Norte é considerado um crime. Você pega a prisão perpétua, trabalho forçado, porque é crime. Eu nunca vi isso, as pessoas terem tanto medo disso aqui, de um livro. Não é? Se esse livro não é verdade, não é verdadeiro, por que as pessoas têm medo desse livro? Alguma coisa ele tem, não tem? E ele tem, ele é a palavra de Deus. Foi profetizado nesse livro de que o Messias viria, e ele veio. Então, irmãos, entrar com esse livro na Coreia do Norte é considerado crime, você é um terrorista. Pode um negócio desse? Certa vez eu estava ouvindo uma história de uma família que foram colocados dentro de uma vala na Coreia do Norte, foram colocados dentro de uma vala, e ali estavam os guardas, com armas apontadas para eles. Era um homem, a sua esposa e seus filhos, e os filhos, óbvio, ficaram com medo, assustados, eram crianças, pedindo para os pais negarem a Cristo. Não negarem a Cristo e seguir ao regime comunista da Coreia do Norte. A mãe, o pai ficou sem saber o que dizer, e a mãe falou assim: os filhos, fiquem em silêncio, porque em breve nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. E assim aconteceu.
começaram a aterrar. Primeiro foram os filhos, foram silenciados. Depois foram os pais, morreram vivos, aterrados ali. Foram aterrados vivos e morreram. Anos depois, aqueles que estavam em volta vendo aquela cena e os soldados, todos eles se converteram ao Senhor. É tremendo, não é? Então Deus usa de várias formas da sua fraqueza, do seu sofrimento, para alcançar outras pessoas. É assim que funciona. É assim que funciona. Aconteceu nos primeiros séculos da igreja. Paulo foi decapitado. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pelo menos é o que a história diz. Os discípulos, nenhum tiveram morte natural, só o apóstolo João. Todos eles tiveram mortes terríveis mediante a tortura. Nossos primeiros antepassados da igreja cristã, todos eles morreram com morte de tortura. Para quê? Para que nós pudéssemos estar aqui. E aonde estava a crença deles? Nos homens? Não, no Messias, no Filho de Deus. E eles creram no Filho de Deus. Não importando a situação, não importando a circunstância, não importando o que estava acontecendo com eles creram no Filho de Deus. E nós, irmãos, não pode ser diferente. Não importa o que aconteça, não importa o que eu estou passando, não importa se lá na frente eu serei morto. Continue crendo no Filho de Deus. Porque Jesus falou, quando forem perseguidos por causa do meu nome, Jesus dá um conselho para nós. Se você e eu estamos sendo perseguidos ou sofrendo qualquer situação, seja financeiro, seja doença, seja o que for, Jesus dá um conselho para nós. Olhai para o alto e regozijai-vos. Como regozijar na dor? Me fala. Como regozijar uma situação difícil? Como regozijar sendo torturado, sendo morto? O apóstolo Estevão foi torturado, mas ele seguiu o conselho de Cristo. A Bíblia diz que ele olhou para o alto. Se você está passando por dificuldade, faça isso. E a Bíblia diz que Estevão viu o céu aberto e o Filho de Deus é assentado diante do trono. Assentado não, perdão, em pé diante do trono. Estevão viu. Então para Estevão não importava se estava sendo apedrejado, não importava se estava sendo morto. O que importava para ele é que ele viu o céu aberto e o Filho de Deus à direita do Pai, esperando a alma deles chegar lá diante do Senhor. Então, irmãos, não importa a situação, a circunstância que você está passando, não importa a luta, a tribulação, seja o que for, não importa. Continue crendo no Filho de Deus. Continue crendo no Filho de Deus. Mesmo porque você não vai achar solução em outro lugar. Em outro lugar. Nós não temos outro lugar para recorrer. Temos? Não temos. Você pode gastar todo o seu dinheiro e não vai resolver a sua situação. Então, continue crendo no Filho de Deus. Creia conforme aquela mulher creu. Depois de 12 anos, ela entendeu e ela reconheceu que existia um homem chamado Jesus, que cumpria todos os requisitos das profecias bíblicas. E nós temos, irmãos, nos dias atuais, toda a palavra de Deus fechada. Nós temos a Bíblia por completo. Então nós podemos recorrer de Gênesis a Apocalipse para que nós possamos crer nesse homem chamado Jesus. Não temos, irmãos, por que não crer nesse homem chamado Jesus? Não temos. O apóstolo Paulo ele chega a dizer que por onde ele andava só lhe aguardava uma coisa. Não era carro, não era dinheiro, não era prosperidade. É difícil você encontrar um homem com convicção como o apóstolo Paulo, de fazer a vontade de Deus, porque para onde o apóstolo Paulo ia, ele sempre ia com um propósito de evangelizar, de fazer suas viagens missionárias, mas por todos os lugares que ele passava, ele falava que só esperava uma coisa. Nos dias de hoje, a gente vai evangelizar ou fazer alguma coisa, a gente espera coisa boa, né? Quando a gente entra na casa do irmão, a gente espera ser recebido com café, com um pedaço de pão, com um pedaço de bolo. É ou não é? É assim que funciona. Mas o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo ele diz que só lhe esperava uma coisa: açoite e prisão. Por cada lugar que ele ia, cada cidade que ele ia, ele era açoitado e ele esperava prisão. Era só isso. E ele nunca blasfemou, nunca murmurou, nunca deixou de crer. Pelo contrário, ele diz: eu considero tudo como esterco. Tudo, eu deixo tudo para trás. E são palavras do apóstolo Paulo. Deixo tudo para trás. Mas ele tinha um alvo e ele seguia olhando para o alvo, que era Jesus Cristo. Então, irmãos, se nós fizermos conforme o apóstolo Paulo, não importando as circunstâncias, não importando a dor, não importando o sofrimento, mas continuando crendo, porque eu sei que é difícil crer.
quando estamos passando por dificuldades. Eu sei que é difícil crer quando enfrentamos uma situação e muitas das vezes quando nós não estamos esperando aquela situação, não é? Porque existem muitas coisas que acontecem conosco que a gente não está esperando. Ninguém espera receber uma notícia amanhã, ó, o banco foi lá e comeu todo o seu dinheiro. Imagina, foi lá e comeu todo o seu dinheiro, agora você tem uma dívida externa para pagar, uma dívida alta, você fica desesperado. Esse é o menor dos problemas, né? E você recebeu uma notícia amanhã dos médicos, olha, tem um câncer terminal. Você recebeu uma notícia dos médicos e fala, olha, você só tem hoje, de amanhã, de hoje você não passa. Nós não estamos preparados para isso, pelo contrário. Nós só esperamos receber notícias boas. Quando recebemos ligações, mensagens por WhatsApp, ou seja lá por onde for, só esperamos notícias boas. Mas crer no Filho de Deus, crer no Messias como sendo Filho de Deus, só quando recebemos notícias boas, muitas das vezes pode significar que nós não estamos crendo no Filho de Deus, no Messias verdadeiro. Mas crer, continuar fiel, continuar crente no Filho de Deus, no Messias, como sendo Filho de Deus, quando tudo vai ruim, quando tudo vai mal, quando você clama e não ouve resposta, quando você pede, só há silêncio da parte de Deus, quando você chora e não há resposta. O Salmo 22 é um salmo messiânico, falando sobre o Messias. Tem uma parte desse salmo que é tão importante que fala assim, olha, os homens clamaram, os reis clamaram e o Senhor atendeu. Mas eu clamei, está lá no Salmo 22, e o Senhor virou as costas. Isso apontava lá para o futuro, quando Jesus ia ser crucificado e por causa dos nossos pecados, a Bíblia diz que Deus abandonou Jesus por um período de tempo ali, por causa dos nossos pecados. Então, irmãos, até com o Messias isso aconteceu, não vai acontecer conosco. A Bíblia diz que aquele que nem o seu próprio filho poupou, Jesus, mas antes nos dará com ele todas as coisas. Se nem o Messias ele poupou de passar por dor e sofrimento nesse mundo, não vai ser eu e você que nós vamos passar por dor e sofrimento. Não vai ser eu e você. Só que o problema, irmãos, é que muitos de nós não estamos preparados para isso. Não estamos preparados para isso. E por que eu estou falando sobre isso? Porque não estamos preparados para isso. E as igrejas deveriam preparar seus membros para isso. Porque o que mais a gente escuta nos dias de hoje é: venha para Jesus e vai dar tudo certo. Né? Venha para Jesus e você vai conseguir o carro do ano. Né? Venha para Jesus e você vai conseguir a casa própria. Venha para Jesus. Muitos morreram crendo no Filho de Deus por ano de aluguel. Não é? Muitos morreram crendo no Filho de Deus, sendo crente e fiel por ano de aluguel. Mas o que a gente ouve nos dias de hoje é: venha para Jesus e tudo vai dar certo, tudo vai ser flores, vai dar certo. E não é dessa forma. Não é. Não é assim que funciona. Pelo contrário, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele já nos aconselhou que se o mundo odiou a Ele, também vai nos odiar. Nosso Senhor, o nosso Salvador, já nos aconselhou que nós deveríamos tomar a nossa cruz. E cruz, irmãos, ela tem um peso muito forte, porque muitas pessoas pensam que cruz é uma dificuldade que a gente passa, que a gente enfrenta, uma falta de emprego, falta de dinheiro, uma briga lá com o cônjuge, e as pessoas chamam isso de cruz, mas não é isso. Cruz, quando Jesus falou cruz, era aquilo que de fato ele ia passar. Cruz, morte. Então, quando Jesus ele fala: olha, aquele que quiser me seguir, vir após mim, tem que estar disposto a carregar a sua cruz, ou seja, me seguir, crendo em mim, a tal ponto de morrer por mim. É isso que Jesus estava querendo dizer. Porque mediante a morte do irmão, mediante a dor, mediante o sofrimento, muitas pessoas abandonam Cristo. Foi isso que aconteceu. Jesus estava pregando o sermão, após ter alimentado a multidão com pão e peixe. Jesus estava pregando o sermão dizendo que ele era o pão do céu e que aquele que não comesse de sua carne, que não comesse o pão vivo que desceu do céu, não teria vida eterna. O que muitos fizeram? Voltaram para trás. Voltaram para trás. Por quê? Porque eles não estão dispostos a ultrapassar. Eles querem estar aonde tudo é confortável. Quando Jesus estava dando pão e peixe, para eles era confortável.
Quando Jesus estava dando pão e peixe, estava confortável para eles. E muitas das vezes para nós é assim. Quando temos tudo que nós precisamos e pedimos, estamos confortáveis. Né? É onde nós baixamos a guarda. E baixar a guarda para o cristão é ruim, não é bom. Então, para eles, quando estavam comendo pão e peixe, estava suficiente. Eles criam, porque estavam vendo os milagres acontecendo. Mas quando Jesus declara que ele era o Filho de Deus, que ele era antes de Abraão, que ele fala antes de Abraão eu sou, meu irmão, eles consideraram aquele sermão duro e voltaram para trás. 70 pessoas, aproximadamente. Aí Jesus se vira para os 12 e fala: e vocês também não vão embora? E muitas das vezes, irmãos, é o que nós fazemos: abandonamos a Cristo por conta de uma situação, abandonamos ao Senhor por conta de uma dificuldade, abandonamos a Cristo por conta de problemas. Aí você pode dizer dessa forma assim: mas eu não abandonei a Cristo porque eu venho na igreja todo dia, estou passando por dificuldades, mas estou na igreja. Mas o fato de você estar numa igreja não significa que você não abandonou a Cristo, não é? Não significa, porque não abandonar a Cristo, irmãos, é viver na dependência dele por toda a trajetória de sua vida. É viver não murmurando por toda a trajetória de sua vida. É viver crendo por toda a trajetória de sua vida, mediante se está passando por dias ruins ou não. É continuar crendo que ele pode. É continuar crendo que ele pode. E crer que se ele não fizer aqui, ele vai fazer lá. Porque muitas das vezes, irmãos, aquilo que ele prometeu não é para aqui, não é para agora. Nossa geração está acostumada a viver tudo agora, não é? E a gente consegue ver isso nas crianças, nos pequeninos. Eles querem tudo assim, para agora, eu quero para agora. E não é assim. Nós, como cristãos, não vamos receber tudo para agora. Não vamos. Existem promessas de Deus, existem promessas que são só para aqueles que permanecem crentes até o fim da sua vida. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então existem promessas que são verdadeiras e fiéis para aqueles que permanecem crendo no Filho de Deus até o fim. E que promessas são essas? Vida eterna. Não é para agora, é para depois. Por mais que nós vivemos experimentando vida eterna aqui, mas se você continuar crendo no Filho de Deus, você vai ter vida eterna lá na eternidade. Promessas de que não são para aqui, são para agora. É de que não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Mas quantos de nós não queremos mais ter choro nesse mundo? Não é verdade? Quantos de nós não queremos mais ter choro nesse mundo? Jesus não falou que nós não iríamos chorar nesse mundo. Pelo contrário, bem-aventurados que choram, que eles serão consolados. Não é verdade? Jesus falou sobre isso. Quantos de nós não queremos ter dor nesse mundo? Jesus não falou que não teríamos dor. Jesus nunca prometeu que não passaríamos por dor nesse mundo. Pelo contrário, vamos ter dor por perder alguém, vamos ter dor porque não temos emprego, vamos ter dor por tudo. Vamos ter dor. Jesus não prometeu e nunca prometeu de que não passaríamos pela morte aqui, a não ser aqueles que estiverem vivos quando ele vier na sua segunda vinda. Mas como não sabemos o dia nem a hora, podemos partir hoje, podemos partir amanhã, né? Não sabemos o dia que nós iremos. Mas Jesus nunca prometeu que não iríamos experimentar a morte, pelo contrário. Todos os seres humanos estão debaixo dessa palavra, morte. Jesus nunca prometeu, irmãos, de que não iríamos passar por essas coisas, pelo contrário, ele prometeu que na eternidade não haveria mais choro, porque ele próprio vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas, todas elas. Que você chorou lá no culto quando ninguém estava vendo, que você chorou em público, que você chorou, você encheu um rio de choro, não é pecado, chore. Que Jesus falou, não é pecado, mas na eternidade ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Mas isso só vai acontecer, irmão, se você continuar crendo no Filho de Deus. Se você continuar crendo nesse homem chamado Jesus, que de fato ele é o Messias enviado por Deus. Porque todas as profecias e todo o Evangelho e todo o Novo Testamento prova e atesta de que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. De que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus.
até nas passagens mais simples, conforme a passagem da mulher do fluxo de sangue. Todo mundo se volta para a mulher do fluxo de sangue, mas até nessa passagem, aponta de que aquele homem que não precisou fazer nada, porque Jesus não fez nada nele, simplesmente foi ela que tocou. Toda a história do Novo Testamento aponta de que de fato Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Jesus prometeu de que na eternidade não mais enfrentaremos a morte. Não enfrentaremos a morte. Jesus prometeu, irmão, de que na eternidade você teria um novo nome. Olha só, promessas que não são para agora, são para depois, mas que são promessas verdadeiras e fiéis. Que na eternidade você terá um novo nome, que na eternidade você vai ter um corpo glorificado. Esse corpo aí não existirá mais, porque esse corpo não pode entrar nos céus, é um corpo caído, em pecado, corruptível. A palavra de Deus fala que nós teremos um corpo incorruptível, que nós teremos um corpo que é digno de entrar no céu, um corpo glorificado. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Então aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele vai completar essa obra até o fim. Mas para que isso aconteça, você precisa continuar crendo no Filho de Deus. Para que isso aconteça, irmãos, para que você alcance essas promessas, essas profecias de que são para a eternidade, você precisa continuar crendo no Messias, no Filho de Deus. E é tão fácil, irmãos, para a gente finalizar, é tão fácil nos dias de hoje uma pessoa se desviar da fé. É muito fácil. Porque hoje em dia existem vozes por todos os lados, como eu falei no domingo passado. Hoje em dia você tem acesso a tantas coisas, conforme antigamente não tinha, né? Antigamente, para você assistir uma notícia, né? Hoje em dia você abre o celular e vê. Benjamin Netanyahu lançou a bomba no Irã. É só ligar o telefone. Você já vê a notícia. Antigamente não. Antigamente você chegava em casa, ligava no Jornal Nacional, aí que você via a notícia. Ou se você fosse na banca de jornal, comprasse um jornal, uma revista, era assim. Hoje em dia não. Hoje em dia, ó, é assim rápido. Então hoje em dia, com o avanço da tecnologia, da internet, você tem informação por todos os lados. Você tem informações boas, como você tem informação ruim. E como eu identificar quais são as informações boas e ruins? Hoje em dia é um tal de podcast que você fica perdido. Perdido. Porque você não sabe mais em que você acredita. Você escuta uma pessoa no podcast, estou falando de podcast cristão, nem estou falando de podcast místico. Você escuta no podcast uma pessoa falando uma coisa, você vai para um outro podcast, outra pessoa falando outra coisa, do mesmo assunto. E assim você fica perdido. Para onde eu vou? É assim hoje em dia. Então você fica perdido de tanta informação e você não crê mais. Você começa a não crer. É assim hoje. Então hoje em dia, nos nossos dias, é muito fácil uma pessoa deixar de crer no Messias, no Filho de Deus. É muito fácil você deixar de crer naquilo que está escrito e crer naquilo que os homens falam. Hoje em dia é muito fácil você chegar e dizer assim, pô, mas calma aí, não é bem assim que a Bíblia diz. Hoje em dia é dessa forma que as pessoas fazem. Bom, não é bem assim conforme a Bíblia está dizendo. Não é bem assim. Por quê? Porque o avanço de informação, ela está muito grande. E se você não conhece as Escrituras, se você não estuda, se você não se firma na Escritura, você tem tendência bastante forte de deixar de crer no Messias como sendo o Filho de Deus. Sim, você tem tendência muito forte. Eu tenho acompanhado um vídeo de um ex-pastor que agora se considera ateu. Sim, ele era pastor, se considera ateu, e ele utilizando a Bíblia para pregar, para desfazer a Bíblia. É sério, ele usa a Bíblia para desfazer o que a Bíblia diz. Não foi isso que Satanás fez? Fez no Éden e fez com Cristo na tentação no deserto. Meias verdades, irmãos, ela acaba se tornando verdades. Não é? Satanás chega para Jesus e fala, olha, se joga desse penhasco, porque está escrito que aos teus anjos darás ordem e não te deixará cair. Né? Aí o que Jesus fala? Olha, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus.
Então, nos dias de hoje, é muito fácil deixar de crer no Filho de Deus, no Messias, como sendo Filho de Deus, porque a informação das meias verdades bíblicas tem sido muito grande. E se você não tomar cuidado, se você é daquele tipo que aceita tudo que ouve, não aceite tudo que ouve, é um conselho que eu dou para você. Se você é daquele que aceita tudo que ouve, cuidado, porque você pode correr o risco de se desviar da fé assim, ó, rápido. Quantas pessoas nós temos visto se desviando da fé? Pessoas que viveram um dia o Evangelho. Nós temos visto filhos de cantores gospel deixando de ser crente hoje. Filhos de cantores gospel deixando de ser cristãos, se tornando homossexual, lésbica e por aí vai. Nós temos visto isso acontecendo. Então, irmãos, o perigo de deixarmos de crer no Messias como sendo Filho de Deus é muito grande. Mas fica para você a palavra final. Crer no Senhor Jesus Cristo. Se hoje ouvir a minha voz, não endureçai o vosso coração. Quando passares por dificuldades, por angústia, por tribulação por causa do meu nome, olhai para o alto e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, saia daqui nessa noite crendo com convicção de que você não vai conseguir tudo que você quer, não vai. Muitas das vezes o pregador ele acaba sendo um distribuidor de sonhos, né? Mas é a realidade. Eu quero tantas coisas eu quero e não consigo. Poxa, mas sai daqui nessa noite crendo que você não vai conseguir tudo aquilo que você quer. Não vai. Você não vai conquistar tudo aquilo que você sonhou. Não vai. Não vai. Você não vai realizar todos os sonhos e planos que você planejou e está tentando realizar. Não vai. Não vai. Não vai. Sai daqui nessa noite com convicção de que você não vai alcançar todos os seus objetivos. Não vai. Mas sai daqui com uma convicção de que mesmo que eu não consiga tudo aquilo que eu almejo, na eternidade eu terei mais do que eu desejei. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E para dar tudo aquilo que esse mundo não pode dar. Porque se você entrou aqui com um propósito de pedir algo, se você entrou aqui com uma finalidade de querer alguma coisa da parte de Deus, você pode sair daqui desapontado com ele. Porque talvez ele não vai te dar. Mas se você entrou aqui nessa noite com uma finalidade só, que é de adorar o nome dele, de glorificar o nome dele por aquilo que ele é, você vai sair daqui alegre e regozijando, porque não importa as dificuldades, não importa as tribulações, não importa a luta, irmãos, não importa os problemas, mas se você entrou aqui, se você vem à casa de Deus com uma finalidade só, que é de aquilo que ele é, para aquilo que ele fez, para aquilo que ele faz, você não vai ter tempo para murmurar, você não vai ter tempo para deixar de crer. Mas o erro de nós, de muitos de nós, é que nós entramos aqui, já saímos de casa, já com o nosso pedido. Não é errado pedir, não é isso que nós estamos falando. Mas a finalidade é outra de estarmos aqui. O propósito é outro de estarmos aqui. E mesmo que tudo que você peça não se realize, conforme eu falei, nem tudo vai se realizar. Existe uma pessoa, eu estou falando de experiência que a gente viveu, né? Que a gente conviveu. Existe uma pessoa, a irmã Elia conhece, a Elisa conhece, que ela tem diabetes, essa pessoa. Esposa de pastor. Não é daqui. Mas o esposo dela parecia uma formiga. Tudo que era doce ele comia. Parece história de criança. Tudo que era doce ele comia. Tinha uma saúde de ferro. Virava um concreto que dava de 10-0 nos adolescentes de hoje. Eu nunca vi um homem para virar um concreto como aquele homem. Mas comia todo tipo de doce e tinha uma saúde de ferro. Já a esposa não podia nem beber um refrigerante, porque a diabetes é lá em cima. Hoje ela padece de diabetes, vira e mexe, ela faz
cirurgia laser nos olhos, porque o açúcar já está quase cegando aquela mulher, mas ela é crente. Ela é filha de Deus. Ela está na casa do Senhor. E por que Deus não cura? Há muitos anos atrás, não questionando as profecias atuais, mas há muitos anos atrás, profetizaram que ela ficaria curada. E até hoje, ela padece da diabetes. Porque, irmãos, nem tudo é para aqui, nem tudo é para agora, mas para a eternidade. Que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.